Saudações a todos, retornando ao nosso curso de História do Pensamento Jurídico. A aula de hoje será sobre a Politeia de Platão, ou República. Falei com você já que o texto tem, o título usual em língua portuguesa é República. Seja as traduções como da Martin Claret, que é a tradução mais barata no Brasil, e claramente as traduções da própria UFPA, da Federal do Pará, com o, salvo engano, Carlos Alberto Nunes. Acho que, salvo engano, às vezes eu esqueço o nome dos tradutores. E ainda a própria tradução da Calouste Gulbenkian com o título República. Em outros idiomas é muito comum encontrar só politics, por exemplo, em inglês se encontra. Republic também tem, eu já vi. Em alemão é mais comum encontrar como Politeia. Já as edições, pelo menos que eu vi da Walter de Gruyter, são Politeia. Usaram só o termo em grego para evitar equívocos. Por que eu faço essa menção? Pode parecer um certo preciosismo, mas o que nós chamamos de experiência da República, experiência política da República, é algo, tipo assim, tipicamente só após Roma. Quem cria uma república propriamente é Roma, não é o mundo grego. A organização das cidades-estado lógico que a República Romana tem ecos da tradição grega, mas a República Romana inaugura uma tradição no pensamento político, na prática política, que é distinta. Isso depois vai ser relido nas repúblicas italianas, na Baixa Idade Média e início já da modernidade, relido depois com a Revolução Francesa. Então, é só para fazer essa menção porque a gente fala república, mas Platão não está pensando na república no sentido da coisa pública, enquanto, vamos dizer, a forma de gestão das coisas. A politeia tem muito mais a ver com os poderes que constituem a polis, e aí a questão do próprio estado ideal. Nós veremos isso. Só uma breve digressão quanto ao título. Acontece muitas vezes porque o texto foi traduzido em latim com o termo. Então isso ecoa na tradição. Antes de começar propriamente com a República, eu quero falar muito brevemente, sobre a chamada teoria dos dois mundos, ou do dito mundo das ideias de Platão. Porque sempre vem a referência, a alegoria da caverna, e aí como duas realidades. É o seguinte, o que acontece? O normal é você sempre encontrar a leitura, seja no manual, por exemplo, não os manuais especializados, forem ler o Giovanni Reale, que é um platonista assim, de peso, vem da tradição da escola de Tübingen na Alemanha, no século XX, tem os maiores autores que estudaram Platão no século XX. É outro nível, é outro tipo de discussão, mostram Platão por uma outra luz. Não é à toa que o Giovanni Reale no século XX, talvez a leitura mais inovadora de Platão. Até mesmo sobre as chamadas doutrinas não escritas de Platão. Uma nova interpretação de Platão, a obra, né? Por isso sempre fala da segunda navegação, porque são os momentos da filosofia platônica, e aí entra, assim, em detalhes muito, muito peculiares. Não é o nosso objetivo aqui. Mas basicamente são duas teses, são três. Eu vou reduzir em duas teses, porque a terceira tese seria a junção das duas primeiras. Uma tese ontológica e uma tese epistemológica em relação à teoria dos dois mundos. Porque o próprio termo, e esse que é o ponto que é importante, a ideia do termo mundo inteligível, por exemplo, porque Platão usa o termo cosmos e cosmoi para poder falar de mundos. E isso levou na tradição, na recepção, a falar que existe um outro mundo enquanto realidade. Então essa tese ontológica basicamente seria que as ideias, e nós vimos a categoria das ideias enquanto substância do pensamento, elas existem em uma outra realidade, inteligível. Portanto, através dos processos de razão, é possível compreender, ou pelo menos acessar essas ideias.
Então essa seria a tese ontológica, existiria um outro mundo paralelo ao mundo sensível. Essa tese talvez platonista, vamos colocar assim, porque os próprios autores, Giovanni Reale coloca isso também, nos diálogos não tem a especificação de dois mundos, como duas realidades separadas. Isso é uma tese do platonismo, que vai ser recepcionada pela tradição medieval, por exemplo. Isso vai ser reafirmada porque há interesses, vamos dizer, teológicos em recepcionar Platão. Isso é realmente complicado, mas a tese ontológica ela vai colocar que existiria uma outra realidade que, vamos dizer, que dá fundamento a esta realidade. Então, vejam que é uma certa dualidade de mundos. Para poder falar da tese ontológica, é isso que nós, vamos dizer, estaríamos assumindo. E isso são leituras que desde a antiguidade vocês poderiam encontrar. Um dos autores de influência platônica que vai trabalhar essa tese é o próprio Plutarco, já no século II da nossa era em Roma. Mas a outra tese seria a tese epistemológica, que talvez seja a tese mais próxima realmente do que está em Platão e do que os intérpretes de Platão vão colocar. É que, então, se é epistemológica em relação ao conhecimento. Essa ideia do mundo das ideias, ela é um acesso para a compreensão da realidade. Então, esta realidade, ela é, vamos dizer, organizada por, vamos dizer, formas, eidos, que dão condição, então, isso, é lógico que é uma palavra difícil para usar assim, para o mundo sensível. Então, o nosso acesso ao mundo sensível, ele não quer dizer que é a instância última. Esse mundo sensível, ele tem enquanto fundamento, enquanto essência na sua constituição, esse mundo das ideias. Então ela é muito mais uma tese epistemológica. Não é um dualismo. Esse é o problema da recepção de Platão. Cria-se um dualismo, dois mundos radicalmente separados. E essa é a crítica que Nietzsche faz ao platonismo como um todo, por exemplo, dessa separação de mundos, que gera, por exemplo, um afastamento da própria realidade. Então, esse, por exemplo, é uma crítica possível. E é claro que a alegoria da caverna ela é sempre tomada aqui enquanto referência. Vejam, Platão falei com vocês que Platão é um retórico e Platão é um poeta, no final das contas, no sentido mais original de poeta, porque ele é um criador. E ele, ao retomar a alegoria da caverna, ele talvez não tenha sido o primeiro, mas certamente foi a imagem alegórica que mais impactou a filosofia. É lógico que ele vai narrar aquela alegoria para poder explicar que o nosso acesso ao mundo, na verdade, ele é mediado pelos sentidos. Ele só dá, então, acesso à sensibilidade no primeiro momento. Então a gente tem que passar por um processo quase que antinatural para poder compreender que esta realidade ela tem um fundamento nessas ideias, no eidos. E esse talvez seja assim, um dos grandes panoramas, no final das contas, para a filosofia ocidental. Nós vivemos em cavernas, né? Em cavernas do conhecimento. Tem um livro mais um dos livros que sempre estão nas minhas infindáveis listas de leitura, que é do Hans Blumenberg, que eu sempre falo com vocês, que é um livro muito interessante, que chama-se Saídas da Caverna, que ele vai estudar exatamente em âmbito da antropologia filosófica, mas também da história da filosofia, da história da ciência, a alegoria da caverna. Não apenas a platônica, mas enquanto a imagem da caverna, no final das contas. A caverna talvez seja escolhida por Platão não à toa, mas porque ela reside no imaginário humano enquanto uma imagem dúplice, tanto dos riscos como da proteção. Porque aquele que não conhece o conteúdo da caverna não sabe o que ali está guardado. E aquele que sabe se protege dentro da caverna. E vejam que, por exemplo, isso está na cultura grega como um todo.
vários ritos religiosos gregos eram realizados, como por exemplo, vamos dizer, a escuta dos deuses através de intérpretes, muitas vezes se davam dentro de cavernas. Algumas delas, por exemplo, com saída de gases. Alguns colocavam lá que a toxicidade dos gases daquela caverna na Grécia promoviam certas alucinações. Só para dar um exemplo assim, um pouco diferente em relação. Então a imagem da caverna é uma imagem muito dúplice no final das contas. Ela é o do risco e da segurança. E aí nós, por exemplo, vejam que durante um longo período da própria existência humana, as cavernas foram utilizadas enquanto reduto de proteção. Não é à toa que nós, quando vamos estudar a antropologia primitiva ou pinturas rupestres, nós vamos encontrar, principalmente nas cavernas, porque é aquilo que foi guardado. As outras formas de proteção e de residência, vamos colocar assim, eram muito mais frágeis e se perderam na história, diferentemente das cavernas. E nós vivemos em cavernas também em sentido abstrato, metafórico, né? O que são as bolhas sociais das redes sociais, senão cavernas que nós criamos, né? Então tem elementos muito interessantes, e eu li esse livro, Saídas da Caverna, vai discutir exatamente o processo. Eu não vou, obviamente, relatar toda a alegoria. Basicamente é que existem algumas pessoas que estão algemadas no fundo de uma caverna, visualizando as imagens que são projetadas a partir de uma fogueira atrás, e as coisas surgem atrás dessa fogueira, e as sombras daquelas imagens pela luz daquela fogueira, mas que na verdade tem a luz do sol lá fora, então é uma outra imagem de luz, tem a luz artificial e a luz natural, então tem simbologias sobre physis e técne, são coisas assim bem complexas. Mas basicamente, na trama, para quem não conhece, o Premizão está se relembrando nesse momento, é que nós temos acesso à realidade a partir destas sombras. Nós não vemos os objetos propriamente, mas sombras, ou seja, representações desses objetos. Sempre que eu falo de Platão, eu sempre me lembro muito do próprio Schopenhauer, que era um autor que colocava Platão no seu, vamos dizer, na sua triarquia filosófica. Para ele era Platão, Kant e Buda, as três grandes mentes da sua filosofia. E sem falar em representação de ideias, e quando se lê o Schopenhauer, ele, por exemplo, na Metafísica do Belo, retoma a teoria platônica para poder explicar exatamente o modo das representações. É um outro ponto, é um outro modo, mas é interessante que há uma relação, pelo menos quanto aos modos de compreensão da realidade. O próprio Schopenhauer vai assumir isso, que nós também só conhecemos a realidade através de representações dos sentidos. Isso é algo que, dentro da tradição filosófica, vai ser retomada em vários momentos, né? Seja a tradição empirista, seja a tradição racionalista, a gente vai ter exatamente qual é o modo de conhecimento. Nós conhecemos a realidade através da razão ou conhecemos a realidade através dos sentidos? E esses sentidos depois são levados à razão, promovendo uma certa síntese, ou seja, a crítica das nossas faculdades sensíveis levadas ao intelecto, para colocar nesses termos. Então há uma questão assim sobre o conhecimento. A teoria dos dois mundos e a alegoria da caverna estão tratando sobre modos de conhecer o mundo. E os mundos, a gente pode colocar no plural aqui também. Que é uma discussão que é tipicamente do próprio Blumenberg, que eu falei com vocês. Ele tem um texto que é a entrada dele na universidade de Gießen, que é sobre modelos de mundo e visões de mundo. Um texto assim, excepcional para poder mostrar como que cada paradigma científico tem um modelo de mundo e uma visão de mundo. E como essas duas coisas na filosofia antiga estão muito próximas e na filosofia moderna estão cada vez mais separadas. Mas o que ele coloca é que uma visão de mundo, um modelo de mundo, quando mudado, ele altera as visões de mundo. E ele está principalmente pensando ali, por exemplo, na passagem do modelo geocêntrico para o modelo heliocêntrico, por exemplo.
Isso tudo faz relação porque a própria simbologia do sol está presente na alegoria da caverna. Tanto que a alegoria da caverna, nesse próprio manual Handbuch de Platão que eu falei com vocês, a alegoria da caverna é trabalhada juntamente com a alegoria da luz e a alegoria do sol, porque elas estão relacionadas dentro do pensamento platônico. O grande ponto aqui é que, na alegoria da caverna, é exatamente uma apresentação de que nosso conhecimento da realidade, ele é, vamos dizer, sombras das ideias. E caberia ao filósofo, e aí a questão daquele que sai das algemas da caverna e vai ao mundo real, ou seja, o mundo que está sob a luz da razão, ou seja, as ideias. Quando ele volta para a caverna, e essa que é a grande questão da alegoria, quando ele volta para a caverna e conta para os seus colegas aquela situação, vamos dizer, primeiro ofuscamento que ele tem sobre a verdade da luz e que eles viviam na ilusão, faz com que aqueles que não concordam com a ideia matem aquele que saiu e se libertou. E aí vai ter infinitas leituras sobre isso, das leituras, por exemplo, até como Matrix, é um filme que no fundo tem uma leitura da recepção platonista da separação de mundos, etc, etc, etc. São, vamos dizer, leituras possíveis. A gente não precisa entrar nelas, mas só poder mencionar a questão da alegoria da caverna e como que ela é importante para poder pensar. E eu, vamos dizer, recomendaria que a leitura mais adequada, pela tradição, fosse a tese epistemológica, não a tese ontológica. Não é uma separação de mundos radical, mas uma questão quanto ao próprio conhecimento. O próprio Platão, ao lançar essas alegorias, portanto, toda essa linguagem rica de pluralidade de sentido, portanto metafórica, trouxe alguns problemas para a tradição filosófica, no final das contas. Quando a gente pega um texto de um especialista de Platão, relendo a República, ou relendo outros diálogos como Filebo, é outra coisa. Realmente não tem nada a ver com o Platão, por exemplo, que é ensinado nos livros de introdução à filosofia de segundo grau no Brasil. Assim, é empobrecer o próprio Platão. Mas, se querem algo assim mais ou menos, assim, certamente mais interessante, é pegar o próprio Giovanni Reale, no História da Filosofia Antiga, o volume 3º, salvo engano, sobre Platão, é uma obra assim, de consistência ímpar. Ou uma nova interpretação de Platão. E aí realmente vai poder ver os elementos da segunda navegação platônica, das doutrinas não escritas, etc, etc, etc. Então fica essa questão para poder fazer um primeiro panorama. Então, foi só um fragmento do Diógenes de Laércio para poder fechar essa parte da alegoria da caverna, porque ela é muito, muito peculiar. O texto de Diógenes de Laércio, A Vida Ilustre dos Filósofos, é um texto muito divertido, né? Eu sempre digo que é possível reler a história da filosofia a partir das anedotas filosóficas, e esse aqui é um dos casos, né? Cito. Falando um dia Platão sobre as ideias de mesa e de vaso, Diógenes, o cínico, nós veremos ainda, o interrompeu. Querido Platão, vejo a mesa e o vaso, porém não vejo as suas ideias. E talvez Platão tenha respondido. E eu me explico, replicou Platão, porque tens olhos que fazem ver a mesa e o vaso, porém não tens os que descobrem as ideias, a inteligência. Talvez é uma anedota que responda bem a questão da tese entre uma ontologia e uma epistemologia da alegoria da caverna. Não é um mero sensismo, um sensualismo, não é uma mera descrição do real que nós estamos tendo em Platão, com, vamos dizer, a ideia de o objeto vaso e o objeto mesa, mas sim uma reflexão sobre aquilo que constitui os objetos. E aí, vamos dizer essa compreensão que Platão vai transformar enquanto conceito
técnico enquanto forma, substância, como nós vimos nas categorias. E que vai ser, assim, talvez um dos pontos de partida para diversas discussões ao longo da filosofia. Só coloco isso aqui como uma digressão que é importante para adentrarmos na justiça e, em especial, na República, porque é um dos textos que isso aparece. Perfeito? Como o vídeo ficou um pouco mais longo do que planejei inicialmente, eu vou deixar a passagem para a República em um outro vídeo em separado, ok? Então, até breve.